Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das maiores angústias dos investidores que investem na bolsa. Ou você já passou por isso, ou vai passar. Não tem como escapar, não tem como não sentir isso. Que é aquela angústia, aquele medo de aumentar o preço médio de uma ação ou de um fundo imobiliário que seja, ou aquela empolgação para baixar o preço médio, né? O que é preço médio, caso você não saiba? É simplesmente o preço que você pagou antes por uma ação. Então, se a ação está hoje mais cara do que você pagou antes, você tem aquele receio de pagar muito caro, de aumentar o teu preço médio e diminuir a tua rentabilidade. Já se a ação está mais barata do que você pagou antes, você está no prejuízo e você fica naquela empolgação de aproveitar uma oportunidade de comprar mais barato. Mas não necessariamente isso faz sentido, às vezes pode fazer sentido, às vezes não. E é isso que eu vou te explicar hoje, como você deve tratar o seu preço médio. Confere aí. Mas antes de continuar, eu quero te pedir e te recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque eu estou trazendo vídeos toda semana sobre investimentos com insights muito valiosos, insights assim do campo de batalha, não é coisa tirada de livro, tá? Então se inscreve aí, você ainda ajuda a gente aqui a crescer e trazer um conteúdo cada vez mais profissa. E é o seguinte, como eu disse na introdução, isso é algo que vai acontecer com você invariavelmente. Acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Então é algo que faz parte da trajetória do investidor de bolsa, essa angústia sobre o preço médio, né? Porque o que acontece na prática é o seguinte: o investidor ele compra ali suas ações de uma empresa e quando ele vê que aquela ação está mais cara do que ele pagou antes por ela, ele fica com aquela preocupação se a ação de repente não está cara, ele fica com aquele receio de que se ele comprar naquele preço, o preço médio dele vai aumentar e o retorno dele vai cair. Então a pessoa às vezes até bota o pé no freio, deixa de comprar essa ação porque ela acha que supostamente está cara. Mas vamos pensar o seguinte: como funciona o mercado de ações, as ações do longo prazo? A grosso modo é o seguinte: se a empresa cresce o lucro, a ação tende a crescer. Então, se você investe numa empresa boa, numa empresa lucrativa, que está aumentando seus lucros ao longo do tempo, é totalmente normal e totalmente esperado que a ação fique mais cara nominalmente, tá? Ao longo do tempo. Então, seria absurdo você esperar investir numa empresa que aumenta lucro e a ação cai. Não faria o menor sentido isso acontecer. Acontece às vezes, tem as ineficiências do mercado às vezes, mas em regra, se o lucro está subindo, a ação está subindo também. Então, se você está investindo em empresas boas, é totalmente normal nos aportes você ir comprando essa ação cada vez mais cara. E só porque uma ação está com o preço de tela hoje, o preço nominal hoje maior do que era antes, não significa que ela está cara. Porque essa questão de cara ou barata em termos de valuation tem muito a ver com as expectativas de resultado da empresa. Então, se a empresa está melhorando seus resultados e tem perspectivas de melhorar mais ainda, por mais que a ação tenha subido de preço, ela ainda pode estar barata. Então, cuidado para não fazer essa análise muito simplória. Se o preço médio está alto, quer dizer que está caro. E por outro lado, tem a questão de baixar o preço médio, né? Porque quando a pessoa compra uma ação e ela está hoje valendo menos do que a pessoa pagou antes, essa pessoa está no prejuízo, né? E aí fica aquela angústia de você ter uma ação que está negativa na sua carteira, você não sabe o que fazer, a pessoa pensa, será que é melhor vender no prejuízo ou não? Ela tem a grande ideia de aproveitar que a ação está em queda, está em baixa, e ele vai comprar para baixar o preço médio. Assim ele compra em tese mais barato e o retorno dele tende a aumentar. Muita gente pensa assim, eu sei que talvez você pense assim também, eu também já pensei assim. Só que a gente tem que ponderar essas situações. Existem duas possibilidades para essa situação. Primeiro, a ação caiu por uma ineficiência de mercado, uma questão macroeconômica, e a empresa continua boa, continua com bom potencial de crescimento, continua entregando bons resultados. Se for esse o caso, ok, aí sim é válido você pensar em comprar mais barato. Totalmente válido e muito esperado que você faça isso. Mas você também tem que observar se o fato da ação estar caindo não tem a ver com algum risco. Porque geralmente quando a ação está caindo muito, tem um risco ali que está sendo precificado e você tem que observar isso,
tem que ver que risco é esse, quais são as perspectivas da empresa, se vale realmente a pena você aumentar a posição naquela empresa visando diminuir o preço médio. Porque não necessariamente porque a ação caiu ela vai estar barata. Se as perspectivas da empresa diminuíram, se os resultados estão piorando, na verdade aquela ação ela está caindo e pode estar ficando cada vez mais cara porque não tem uma expectativa de resultado atrelado a ela. Tem casos muito clássicos que aconteceu isso, né? Caso Cielo, caso IRB, são empresas que elas caíram muito e muita gente foi nessa onda de baixar o preço médio e acabou comprando mais uma ação que estava perdendo fundamento e acabou caindo mais ainda. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado com esse tipo de situação. No final das contas, a verdade nua e crua, e eu vou ser bem sincero aqui com você, é a seguinte: preço médio não importa. Sim, pode acreditar, preço médio não importa, só importa para efeitos de imposto de renda. Se você for vender uma ação, aí você tem que calcular o preço médio para saber quanto teve de lucro, aquela coisa toda. Mas se o teu objetivo é só fazer a gestão da tua carteira, preço médio não tem a menor importância. Porque, como eu te disse antes, é totalmente possível que uma ação esteja mais cara do que você pagou antes e ela ainda esteja barata em termos de valuation, e pode ser que uma ação tenha caído em relação ao que você pagou antes e ela esteja ficando mais cara em termos de valuation. Então, não se apegue só ao valor nominal que você está vendo ali na tela da ação. Sempre vincule a uma expectativa de resultado da empresa. Então, tire completamente essa variável preço médio da tua tomada de decisão de comprar uma ou outra ação. Na verdade, se você tem alguma planilha que usa para decidir os teus aportes e tem nela o preço médio, apague, porque não vai te ajudar em nada. Então, para decidir investir numa ação X ou Y, esqueça preço médio e foque em duas coisas. Primeiro, se pergunte se a empresa ainda tem fundamento, se as expectativas sobre ela ainda são boas, se o preço de tela justifica essa expectativa de fundamento. Esqueça o preço que você pagou antes, veja o preço que está hoje na tela e raciocine e pense, esse preço faz sentido frente à expectativa que eu tenho com essa empresa? Esse é o primeiro raciocínio. Segundo raciocínio, você tem que pensar se essa empresa ainda tem espaço na sua carteira. Será que dá para aumentar a posição nessa empresa sem me expor demais a ela? A minha carteira não ia ficar muito desequilibrada? Dá para eu investir mais nessa empresa? Ou então, o contrário, será que minha posição nessa empresa não está muito pequena? Será que não é hora de aumentar a minha posição nessa empresa? Mesmo com um preço em tese maior do que eu paguei antes, porque eu estou de repente perdendo a oportunidade. Então são essas duas reflexões que você tem que fazer para gerir as suas ações, e veja que em nenhum momento eu falei de preço médio. E claro, quanto mais você fizer isso, mais você vai se acostumando a gerir sua carteira dessa forma. E logicamente, se você se inscrever aqui no canal, você vai me ajudar a trazer mais conteúdo para você, te explicando essas entrelinhas, né? Essas pequenas nuances da gestão de investimento, principalmente na Bolsa de Valores. Você me ajuda também a produzir cada vez mais conteúdo de valor aqui para você. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, entrar no grupo de Telegram, enfim, todos os links estão aqui embaixo, dá uma lida na descrição, tem muita coisa boa. Então me diz aí nos comentários se você já passou por isso ou passa por isso. Eu quero saber mesmo como que você tem lidado com essa situação pra gente trocar uma ideia, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um abraço e até o próximo.